toma seu lugar. Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu estou com muita expectativa para essa noite. Por isso o louvor parou aqui, mas ele não para aí, amém? Eu sei que tem povo, tem gente com fome aqui, com sede da palavra, com mais do Espírito Santo. E Deus não vai deixar você essa fome, não vai deixar passar sede. Tem pão na casa do pão. Não falta pão na casa do pão. Abra aí comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 2. Queridos, estamos dando início hoje nessa sequência de mensagens, né? Hoje nós vamos trazer a primeira ministração e que bom que você está aqui. Tão feliz de ver você aqui nessa noite. Hoje eu vou trazer a primeira ministração, amanhã de manhã nós vamos ter uma segunda mensagem e diferentemente dos outros, amanhã à noite nós teremos uma terceira mensagem. Então nós vamos falar nessas três mensagens desse dia tão importante para nós, Pentecostes, o 50º dia depois do domingo da Páscoa, 50 dias depois da comemoração da Páscoa, o dia em que o Espírito Santo de Deus desce, o dia em que os primeiros discípulos foram cheios do Espírito Santo, o dia em que Deus moveu o céu para tocar a terra, o dia em que Deus encheu do lado de dentro para a gente manifestar do lado de fora, o dia que Deus derramou sobre aqueles que estavam ali debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, para que eles cumprissem a missão. Atos capítulo 2, eu quero ler com você os versículos de número 12 e 13, só para eu me sentir um pouco mais à vontade, confortável. Os pentecostais vieram aqui nessa noite, aleluia, então não se cala, meu irmão, não se cala. Atos 2, capítulo 2 e versos de número 12 e 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Glória a Deus. O capítulo de número 2 do livro do Atos dos Apóstolos fala para nós o momento da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, do derramar do Espírito de Deus sobre a igreja. O verso de número 2, capítulo de número 2, verso 1, começa contando a narrativa de que esses homens estavam reunidos em uma casa, num cenáculo, estavam ali debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Jesus mesmo havia ratificado a promessa em Atos capítulo 1, verso 8: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Em Atos 2 nós vemos o cumprimento dessa promessa. Estão todos reunidos no cenáculo, na casa. De repente vem um som muito forte, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Viram-se línguas como de fogo dividida, e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Deixa eu dizer, precisa acabar a tua configuração de vir a mais um culto. Nenhum culto é igual ao outro, amém? Nenhum culto, às vezes a gente acha, não, tem toda uma programação, tem toda, né, ali uma parte eclesiástica. Não, querido, o irmão até brincou, pastor, hoje o culto é normal, e disse, nenhum culto é normal, nenhum culto é normal. Quem crê nisso? Porque não tem a ver com a terra, tem a ver com o ser cultuado, tem a ver com quem nós estamos cultuando. Então, mais ou menos a introdução do que estava acontecendo até chegar no versículo que lemos é essa. Os discípulos são cheios do Espírito Santo, começam a falar noutras línguas, começam a falar conforme... alguém pega isso, eu declaro em nome de Jesus que você sai daqui falando em conformidade com o Espírito Santo. Você sai daqui para falar o que Ele coloca no teu coração, no teu espírito. Você vai falar de acordo com a vontade do Espírito, de acordo com a vontade do Espírito. Tem gente de vários idiomas, várias regiões se entendendo.
Sem o Espírito a gente fala português e não se entende. Sem o Espírito a gente fala a mesma língua e não compreende. Mas quando Ele vem, Ele nivela, Ele equilibra. Lembra que a palavra de Deus diz que Deus não deu espírito de medo e covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de força e de equilíbrio, porque o Espírito Santo equilibra todas as coisas, Ele traz equidade. Então aqui nós estamos vendo o que está acontecendo. Eles saem e começam agora debaixo de um mover do Espírito, porque o mover do Espírito não é para a gente se acomodar do lado de dentro, é para a gente cumprir a missão do lado de fora. Não é para a gente ficar, acolhidinho do lado de dentro, mas é para a gente sair e viver o propósito do lado de fora. E eles estão saindo, eles estão agora, havia uma multidão do lado de fora e eles estão compartilhando daquilo que está acontecendo do lado de dentro. Eu tenho fé para declarar que vai falir o fuxico gospel. Meu irmão, se você vê fuxico gospel, eu vou falar a frase do meu pastor: você não é crente não. Vai falir o fuxico gospel virtual e o real. Vai falir, porque as pessoas não vão te procurar para saber da fofoca, elas vão te procurar para saber do mover do Espírito. Você tem cara de quem carrega fofoca ou carrega a notícia do mover? O que aconteceu lá? O que está acontecendo lá? Que movimento é esse que eu vi lá? O que está acontecendo? E é nesse exato momento que nós chegamos aqui ao texto que nós lemos. Atônitos e perplexos, as pessoas estão olhando tudo o que está acontecendo. E alguns estão perguntando assim: o que significa isso? O que é isso que está acontecendo? Aqui nesse momento em Jerusalém tinha muita gente reunida. Gente de diversas partes do mundo, de vários países estavam reunidos lá. Os historiadores que pelas ruelas havia mais de 1 milhão de pessoas. Olha só, 120 pessoas vão chamar a atenção de uma grande multidão. Talvez hoje à noite, em que 40, 50 vão sair daqui para chamar a atenção de uma cidade, chamar a atenção de um bairro, chamar a atenção de uma família. Então o ambiente era assim, havia uma multidão vindo, mas por quê? Porque havia os rituais para serem cumpridos. Eles estavam ali por conta da religiosidade, eles estavam ali por conta da tradição. Havia um tradicionalismo, mas também havia frieza. Do lado de fora, tradição e frieza. Do lado de dentro, o mover e o fogo do Espírito. Não, que lado você está? Do lado de fora, tradição, frieza e ritualidade. Do lado de dentro, presença, unção e fogo do Espírito. E agora nós estamos vendo aqui o que é que está acontecendo. Do lado de fora, segundo a religião, segundo o ritual, parece que tudo está no script. Parece que tudo está de acordo como era para ser. Parece que tudo está certinho, tudo no seu devido lugar. Mas esse é o momento em que Deus decide intervir. Esse é o momento em que Deus decide operar. Como eu amo quando Deus se manifesta. Como eu amo quando Deus dá uma resposta. Se lembra lá da Torre de Babel? Os homens estão fazendo uma edificação, estão fazendo uma construção natural. E essa torre estava crescendo, essa torre estava ficando grande, essa torre estava ficando notória. Essa torre chamou a atenção do céu, aleluia. Mas não foi de uma maneira boa, porque o céu vai se mover não para balizar, o céu vai se mover para derrubar. E o tema da minha mensagem é esse: quando Deus decide quebrar o sistema, quando Deus decide romper o sistema. E Deus vai se manifestar e vai dizer: olha a obra que eles estão fazendo, olha, se ninguém parar é só o começo. Porque eles diziam: vamos fazer uma torre grande, aonde o nosso nome seja conhecido. Nesses dias,
Deus vai derrubar toda torre que não glorifica o nome dEle. Alguém tem fé para pegar? Alguém tem coragem para pegar? Deus vai derrubar toda torre que até está crescendo, está sendo edificada, mas não é para a honra dEle, não é para a glória dEle, não é para o louvor dEle. Ele desce não para unir, Ele desce para espalhar. O espalhar não era para que eles morressem, mas é para que eles crescessem. Nessa noite, Deus vai te afastar de algumas coisas. Nessa noite, Deus quer te afastar de algumas coisas. Pastor, porque Ele quer me parar? Não, porque Ele não quer que você deixe de crescer. Porque Ele não quer que você deixe de cumprir aquilo que Ele já estabeleceu para a sua vida. Então olha, era esse o ambiente, uma multidão, muita gente reunida, religiosidade, ritualismo, mas frieza. Tinha movimento, tinha quantidade, mas era algo frio. E é nesse momento que Deus decide derramar do seu Espírito. Deus sabe o momento propício de agir. Quem concorda com isso? Talvez você fale, hoje é um dia que eu não posso esperar muito. E Deus diz, hoje é o dia que eu vou fazer. Porque sabe, Deus não precisa da nossa licença para operar. Deus não precisa da licença do sacerdote, do religioso. Deus não precisa, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas. E quando Ele opera, a palavra de Deus diz, a palavra dele diz que operando Deus, quem poderá impedir? Ninguém impede quando Deus opera. Ninguém impede quando Deus age. Então aqui nesse momento Deus não vai bater lá na porta dos sacerdotes. Deus não vai bater na porta do sinédrio. Deus vai se derramar numa casa simples. Deus vai se derramar sobre pessoas simples. Deus vai se derramar sobre um povo que não tem poder, mas tem promessa. Vai se derramar sobre um povo que está crendo. Então havia um movimento, havia uma multidão e havia tensão. Era um momento tenso, era um momento difícil, era um momento delicado da história. Jesus havia subido aos céus, e agora os seus discípulos estão ali crendo, esperando pela promessa. E esse é o lugar, uma casa simples, com pessoas comuns, pessoas que não tinham títulos, mas tinham fome. Tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? Pessoas que não tinham cargo, mas tinham fome. Pessoas que não tinham notoriedade, mas tinham o desejo e o anseio de ver a promessa se cumprindo, de ver a palavra do Senhor se cumprindo. É nesse lugar, é sobre essas pessoas que vai haver o Pentecostes, que vai haver o derramamento do Espírito. E o Espírito Santo, meu irmão, ele não pede permissão. O Espírito Santo não depende da nossa aprovação para se manifestar, se derramar. Se tiver alguém crendo, alguém confiando, eles estavam ali crendo. Tinha tensão, mas tinha palavra. Tinha incerteza do que iria acontecer do lado de fora, mas tinha uma certeza do que viria do céu. Eles estão ficando no lugar do medo e da tensão, por quê? Porque não é o ambiente que traz segurança. O que traz segurança é a confissão da palavra. O que traz segurança é o que a palavra nos revela. Tem a palavra. Ficai em Jerusalém, mas em Jerusalém a gente está correndo o risco de morrer, mas o homem não pode dar fim naquilo que Deus apenas começou. O homem não pode dar fim naquilo que não é dar fim nos discípulos, é dar fim na palavra. O homem pode até morrer, mas a palavra não. A minha Bíblia diz que céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Alguém crê nisso? Alguém ama a palavra de Deus? Alguém louva ao Senhor pela sua palavra? A palavra permanece. Então o Espírito Santo não precisa de grandes cenários, não. O Espírito Santo só precisa de corações rendidos. Você lembra quando a arca da aliança, a Aaron Kadesh, vai ser levada de volta para Jerusalém? Ela havia sido roubada pelos filisteus, perdida. Porque em certo momento
o povo de Deus começa a usar da arca como amuleto. Ó, os inimigos vieram, alguém traz a arca, a gente só precisa trazer o que não estava no nosso meio. O problema é que a gente se lembra da presença na hora da luta. Traz a arca agora. Não é sobre trazer a arca. Nós nunca deveríamos nos apartar da presença. Hoje não tem uma caixa de madeira toda ordenada, detalhada, com querubins sobre o propiciatório. Não. Hoje você é essa arca. Hoje eu e você somos esse recipiente na qual o Espírito de Deus habita. Só que muitas vezes a gente age assim. A gente deixa ele de lado, não consulta ele para nada, não pede direção para nada, faz tudo do jeito que quer. E quando os filisteus vêm, a gente fala assim: traz a arca da aliança. E aí o inimigo, além de destruir, ainda leva a arca. Porque se é só amuleto, eu vou levar. Deus vai tirar todo amuleto da nossa vida hoje. Deus vai quebrar toda a religiosidade. Deus vai tirar todo amuleto em nome de Jesus. Pastor, mas nós somos crente. Tem crente que tem mais amuleto do que quem não é. Eles levam a arca. Mas quando Davi começa a reinar, qual é a primeira coisa? Divulga nas redes que eu assumi o trono. Não, vamos trazer de volta o que nós nunca poderíamos ter pedido: a presença de Deus. Ninguém nem precisa saber que eu estou reinando, só precisam saber que Deus voltou para o seu lugar. Deixa eu falar com você que nesses dias está pedindo para Deus te colocar de volta no lugar que é teu. Ele hoje está te dizendo: e você me dá de volta o lugar que é meu no seu coração, e você me dá de volta o lugar que é seu na sua vida. Porque é fácil a gente pedir para Deus um lugar que a gente acha que é nosso, mas é difícil entender que a gente permitiu que Ele fosse tirado do lugar que é dele. Vamos buscar a arca? Vamos, porque não dá para reinar sem a presença de Deus. Não dá para ser pai sem a presença de Deus. Não dá para ser marido sem a presença de Deus. Não dá para ser filho sem a presença de Deus. Não dá para ser crente sem a presença de Deus. Não dá para existir sem a presença de Deus. Quem concorda comigo diz um amém. Traz de volta a arca. Nem está na minha mensagem, já estamos indo aqui no voo por instrumentos. Traz de volta a arca. Vamos trazer, vamos. Pega um carroção de boi e põe a arca em cima. Talvez você veio hoje aqui para buscar a presença de Deus de volta. E eu tenho tanta fé, mas tanta fé para declarar que você não volta para casa sem ela. Mas entenda, ela não volta do seu jeito. Ela volta do jeito de Deus. Põe no carroção e está levando. A minha Bíblia diz que era um carro de bois novo, zerinho, tinha saído da concessionária. Um carroção de boi. Pensa, Paulo, um carro boi é forte. Carro novo, era mais ou menos uma Ferrari hoje. Põe a arca no carro de boi e estão levando. Enquanto estão levando, o carro de boi passa por uma pedra, um solavanco, e tropeça. Naquele momento tropeça e o carroção balança. O que balança é o que está conduzindo, não a presença que está sendo conduzida. Aleluia. O que sacode não é a arca. O que sacode é o carro de boi. O que sacode é o carro de boi novo sacode. É nesse momento que a Bíblia diz que Uzá vai tentar segurar. Uzá vai tentar manter de pé a presença. Uzá vai tentar manter de pé a arca da aliança. E a minha Bíblia diz que ele foi fulminado. Porque presença de Deus não se sustenta na força do braço. Presença de Deus não se sustenta na força natural. Quando ele toca na arca, ele é fulminado. A arca vai ficar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Vai prosperar essa casa que nem vai prosperar a tua. 3 meses prosperou que a notícia correu. Davi agora manda buscar. Só que antes de mandar buscar, Davi vai consultar os anciões.
Davi vai escutar a voz da sabedoria. A arca precisa voltar, a presença precisa voltar, mas tem um jeito certo para ela voltar. Davi, não é carro de boi, ainda que seja novo, não é carroção novo, não é carro de boi, ela precisa voltar nos ombros dos sacerdotes. Ela tem um jeito de voltar, vai voltar nos ombros, e eles não vão caminhar de qualquer jeito, porque presença de Deus não se carrega de qualquer maneira, presença de Deus não se carrega de qualquer forma. Aí depois você lê o contexto, vamos dar 6 passos, no 7º adora. Deus não está preocupado com a pressa. Tem gente que acha que Deus está, não, tem que ser para, não, Deus está interessado que nós façamos do jeito certo. Como é que eu chego mais rápido, pastor? Fazendo com pressa? Não, fazendo da maneira certa, porque se você fizer da maneira certa, não para. Mas é 6 passos, não tem problema, o 7º é para adorar, porque o 7º adora pelos 6 anteriores, e o 7º já apresenta os 6 que vem pela frente. E aí você entendeu o que está acontecendo aqui? Quando Davi fala assim, vamos arrumar um carro de boi, Davi não estava sendo ruim, Davi não estava sendo desleixado, Davi não estava sendo relapso. Sabe o que Davi estava fazendo? Fazendo o seu melhor. Eu vou repetir porque você precisa compreender. Quando Davi fala, chega meu irmão, vem para cá que hoje é tua noite, vem para cá, aleluia, convida ele para ouvir a palavra lá, gente, aleluia, eu prego lá para a rua, ó. Vem cá meu irmão, aleluia. Davi, quando oferece o carro de boi, ele não está sendo desleixado, não está deixando de ser espiritual, ele está fazendo o seu melhor. Mas quando ele vai ver qual é a vontade de Deus, ele entende que não é carro de boi, que é sacerdote levando, amém? O que isso quer dizer, pastor? Que acaba hoje o teu método de viver cristianismo fazendo o teu melhor. Não é, pastor, para eu fazer o meu melhor, não. Deus não espera que você faça o seu melhor, Ele espera que você obedeça a sua palavra. Por que é que não vai? Você está fazendo o teu melhor? Não, mas Ele nunca te pediu para fazer o seu melhor. Ele disse, sacrifício, não. Eu prefiro obediência. Deus nunca, Ele nunca disse que o que nós podemos fazer é oferecer uma vida de sacrifício. Mas Ele nos chama para uma vida de obediência. Tem um povo aí que decide obedecer a Deus, aleluia, vai avançar, vai andar, ainda que balance, a presença não está sendo levada na força, está sendo levada na graça de Deus, que nos sustenta. Então, olha o que estava acontecendo aqui. O Espírito Santo não pede permissão, ele entra naquela casa simples, com pessoas simples, ele se derrama. Eles foram cheios do Espírito Santo, teve som, teve línguas como de fogo, a linguagem mudou. E aqui qual foi o impacto? O que é que isso aconteceu? A Bíblia está dizendo que vem um som como de um vento. Era som, não era um vento, era o barulho, era o som do vento impetuoso. Eu acredito que não era um sussurro. Se era um som de vento impetuoso, era um estrondo. Se prepara, porque o Espírito Santo vai estrondar no teu espírito nesses dias. Houve um som do lado de dentro, né, para reavivar, para avivar. Então depois apareceram línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em mistérios com Deus. Mas o que isso acontece? Às vezes nós achamos que a profundidade do Evangelho é medida pelo tanto que nós conhecemos a Bíblia. Às vezes nós medimos a nossa profundidade pelo tempo de caminhada que nós temos. Olha, eu caminho já há tantos anos, eu conheço todos os livros, eu tenho tanta informação da Bíblia.
Mas a profundidade do Evangelho não é medida por tempo de conversão, não é medida por tamanho de informação, não é medida pelo que está no certificado, no diploma. A profundidade da vida espiritual é medida por quanto nós praticamos dessa palavra. É por quanto nós vivemos dela, é isso que importa. Então agora eles saem para o lado de fora, diante desse impacto de glória, de poder do Espírito Santo derramado. Quem aqui acredita que vai sair desse lugar diferente? Quem acredita que vai sair para fazer diferença? Então aqui, diante desse impacto, o ambiente se divide imediatamente em dois. O ambiente do lado de fora agora muda. Existe ali pelo menos dois grupos de pessoas. Nós poderíamos dividir hoje tranquilamente em dois. Quando eles saem, existem aqueles que estão discernindo o que está acontecendo, mas existe gente que está zombando. Existe quem discerne e existe aqueles que zombam. Quando eles saem, né, a igreja está avivada, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Você entendeu o que aconteceu do lado de dentro? Eles todos ficaram, não, eu vou repetir, irmão, entenda comigo a frase: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas como o Espírito lhes concedia. Pensa esse povo avivado saindo para o lado de fora, e quando está saindo essa igreja avivada, a multidão começa a olhar. Não sei se você entendeu o tamanho do impacto. 120 estão chamando a atenção de uma multidão. Não é a multidão que sufoca os 120, é 120 que impacta uma multidão. Por que às vezes você está cheio no domingo e desviado na segunda? Porque você permite que a multidão apague aquilo que Deus derramou, porque você permite que a multidão sufoque aquilo que Deus avivou. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que aqui só tem boa terra. Nada vai ficar na superficialidade, nada vai ser envolto em raiz, em espinhos, nada vai ficar sobre as pedras, mas vai cair no bom solo, e no bom solo vai frutificar. Então agora do lado de fora tem dois grupos de pessoas. Uns que estão dizendo assim: o que significa isso? Mas tem outros dizendo assim: eles estão bêbados. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Tem gente, né? A religião está empacada e está dizendo assim: ó, eles estão bêbados. Sabe o que existe aqui? Um orgulho espiritual. E o Espírito Santo vai quebrar esse orgulho no nome de Jesus, irmão. Tem missão, tem propósito, tem chamado, tem Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, e nós não vamos parar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas aqui a religião está botando o dedo e dizendo: eles estão bêbados. No orgulho. Por quê? Porque naquela época, tudo que fugia do controle da religião, do controle dos homens, era chamado de desordem. Pastor, era só naquela época? Infelizmente não. Até hoje. O religioso, ele tem problema com aquilo que ele não controla. Tudo que o religioso não controla, ele tem a tendência de discordar. Sabe, a gente não foi chamado para esse lugar, a gente precisa entender. Os homens estão ali rotulando, saiu do controle deles, saiu da ritualidade, saiu da tradição. Eles começam a rotular. Olha, estão bêbados, olha, estão pecando, olha, oh meu Deus, você entende o que eu vou dizer? Talvez uma das palavras que eles usariam naquele contexto é esse: que povo é esse que está gerando desordem? O que eles chamam de desordem, na verdade, é mover de Deus. Olha só o que a religião faz. Eles talvez não, né? Dizendo ali, estão bêbados. Olha aqui, estão pecando. Olha só que confusão eles estão fazendo. Eu gosto tanto, né? Quando o profeta Elias vai se encontrar com Acabe, né? E o Acabe chega para Elias e vai dizer: é tu, o perturbador de Israel. Está falando com quem? Está falando com Elias.
Homem que quando orava, o céu mandava fogo. Homem que quando orava, o céu respondia. E o que é que o rei Acabe está dizendo? Irmão, deixa eu te dizer, fica feliz quando o mundo te chamar de perturbador, tá? Cuida quando ele te chamar de amigo. Porque a Bíblia diz que aquele que faz-se amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. O sistema vai ser quebrado. O sistema vai ser quebrado em nome de Jesus. Quem crê aí, diz um amém, diz um glória a Deus, é crente pentecostal. Então, não era desordem, era Deus se movendo, era Deus operando. Quando a gente está cego espiritualmente, a gente chama de confusão aquilo que Deus está chamando de avivamento. Sem visão espiritual, sem discernimento, porque a minha Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que existe um aviso antes de cair, tem uma placa bem grande. E como ela se chama? Orgulho. O orgulho sempre virá antes da queda. Eu creio que nós somos um povo que vamos buscar santidade em Deus. Se o orgulho precede a queda, arrependimento, vigilância e renúncia precedem a santidade. O orgulho precede a queda, mas arrependimento, vigilância e renúncia precedem a santidade. Sabe por que tem tanta gente, tanto crente que ora, mas a oração não tem poder? Porque esqueceu das palavras de Jesus. Jesus não mandou só orar. Não, pastor, não. Jesus mandou até mesmo antes de orar, vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que você quer dizer, pastor? Que oração sem vigilância é uma oração sem autoridade. Oração sem vigilância é uma oração sem poder. Vigiai e orai. Isso aqui foi essa semana nas práticas espirituais, bênção demais na quinta-feira. Então aqui tem um povo que está desse jeito, chamando de confusão aquilo que era avivamento. O problema ali não era o mover de Deus, o problema ali era a limitação de quem estava olhando. Sabe, hoje é uma boa noite para a gente orar e dizer: Senhor, toca os meus olhos, toca a minha visão. A minha Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, e que densas trevas serão. Olha aqui o que acontece aqui nesse momento, para nós caminharmos para o final. Vai ter um mover num lugar simples, sobre pessoas comuns, vai haver um derramar, eles vão sair e agora pessoas vão se posicionar. Ali aqueles que estão zombando e aqueles que estão discernindo. E em último lugar, o que nós entendemos? O Pentecostes, querido, nunca foi um culto confortável. O Pentecostes nunca foi um culto silencioso. Como é que começa? Com o som de um vento impetuoso. Irmão, hoje alguém aqui começa a orar em língua, você se incomoda. Você já pensou uma casa com 120 pessoas orando em outras línguas? Meu Deus, que desconforto. Eu ia dizer, eita glória, varão de fogo, não é? Mas tinha que dizer, que desconfortável, que desagradável, olha, que estranho isso, né? Então, o Pentecostes nunca foi um culto confortável, nunca foi um mover silencioso, foi barulhento, foi visível, foi chocante, era impossível de ser ignorado. Entenda bem o que eu vou falar, porque eu sou um cara barulhento, mas eu creio de todo o meu coração que barulho não traz avivamento, mas é impossível ser avivado
e continuar calado. É impossível ser avivado e continuar silencioso. Então, o que está acontecendo tem barulho, é visível, é chocante, não tem como ser ignorado. Deus naquele momento não estava dizendo assim: Jerusalém, me dá licença aqui para eu operar. Jerusalém, olha, eu preciso fazer algo, eu vim pedir licença à cultura de Jerusalém. Não, Deus não pediu licença à cultura de Jerusalém. Deus veio mudar a cultura dela. Talvez a gente ache que Deus tem que me pedir licença para fazer barulho, para batizar alguém, para alguém falar novas línguas. Eu creio que nessa noite, debaixo do mover do Espírito, a cultura de muitos vai ser mudada. A cultura de muitos vai ser mudada nesse lugar. O fogo do Espírito é o maior divisor de águas que existe. Irmão, eu canso de dizer isso, irmão. Está aqui minha esposa em algum lugar que agora faz batata. Mas sem Jesus, eu nem falava com pessoa, gente. Eu não conseguia falar com outra pessoa. Eu não conseguia me relacionar com pessoas. Se eu passasse numa loja e eu visse algo, sabe o que eu fazia? Eu falava para minha esposa, ela vai até me fotografar nessa hora. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu queria que você desocupasse suas mãos e desse um aplauso bem lindo a Jesus aí, por essa equipe tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que nos serve. Isso, aleluia. Hoje o pessoal do Legas está servindo, glória a Deus, graças a Deus. Pessoal do Follow, todos jovens aqui, ó. Que risada é essa? Entendi, não contei piada. Está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo esse mover, essa graça, né? O que está acontecendo? Então eu nem falava com gente. Se eu passasse numa loja e visse algo, eu chegava assim e falava para ela assim: você vai lá e pergunta quanto que é. Carro, irmão, eu passava, via na loja o carro, eu falava assim: vai lá, pergunta quanto é, como é que eles fazem, se financia, quanto que precisa de entrada, porque eu não falava com gente. Hoje eu falo, eu bato, eu pulo, eu corro, mas não é porque eu quero, é porque eu preciso. Aqui dentro tem um fogo, e esse fogo não vai apagar, e esse fogo não vai apagar. Essa semana eu fui fazer uma visita para um casal, e eles falaram assim: nós estávamos pensando em sair da igreja. E eu falei: por quê? Porque a gente é idoso. E eu falei: então lá que é o lugar dos... Porque nós precisamos da experiência de vocês. Nós precisamos, irmão, eu não desprezo os que vieram antes. A gente é a geração do YouTube, a geração da IA, do Gemini, do Chat GPT, mas eu ainda fico com a vivência deles. Eu ainda fico com a experiência deles. E eles falaram: mas a gente parece que é só a gente. Eu falei: não, essa geração aqui vai envelhecer. Aleluia. Somos nós, é nós. E aí eu me lembro de um dia que eu estava numa conferência na comunidade, na Alcance de Curitiba. Estava lá o pastor Dan Duque. O Dan Duque tinha, né? Há 5 anos atrás, 85 anos. Primeira noite da conferência, ele ia pregar os 3 dias. 85 anos, 9h30 da noite, o fogo descendo, aleluia, e todo mundo saltando, pulando, 10 horas. Ele falou assim: gente, pastora, nenhum voluntário vai embora hoje. A igreja acho que estava com 2.000 pessoas lá dentro, devia ter uns 300 voluntários. Ele falou: antes de eu ir embora, eu quero impor a mão sobre cada um dos voluntários. Eu falei: Jesus, isso aqui vai até 1h da manhã. Eu olhei para minha esposa e falei: não aguento mais, vamos embora. E viemos embora. No dia seguinte, eu falei lá: eu quero essa unção para mim. Aleluia. No dia seguinte nós voltamos. A pastora Kelly Subirá foi começar o culto e ela falou: gente, ontem 3h da manhã eu não aguentava mais. O Dan estava aqui de pé orando, impondo, e ele só foi embora depois de impor a mão no último voluntário.
Quando ela chegou no sábado, ela chamou e falou: Dan, vem cá, me fala uma coisa. Você não tem 85 anos. Essa tua identidade é falsa. Fala a verdade. Não tem como. 3 horas da manhã, o culto deu 40 minutos, irmão. Você não está aguentando. 3 horas da manhã. E ele está lá impondo as mãos. Ele está lá. E ela disse: não, você não tem 85 anos. Fala a verdade. E ele disse: Kelly, sabe por que eu isso? Para mostrar para os jovens que é possível, depois de 85 anos, você ainda queimar por Jesus. Você ainda queimar por Jesus. Aleluia! Ele é a fonte, Ele é a fonte. Nós somos só a sarça. Ele é o fogo, Ele é o fogo, Ele é o fogo. É possível, é possível. Então, aqui o que é que tinha? O que é que incomodava? Não era o barulho, não era as línguas de fogo, não era eles falarem em outras línguas. O que incomodava era o orgulho. O que está acontecendo? O maior derramado da história, Pentecostes, a igreja sendo batizada, a igreja sendo inaugurada, a igreja sendo validada. A igreja sendo chancelada. Só que tinha gente ali que tinha fome. E quem tem fome, quando escuta o barulho, corre para perto. Não é assim? Quando você está com fome e você escuta de barulho de prato na cozinha, o que é que você faz? Você vai para fora? Você corre para mais perto do alimento. Quem tem fome, quando ouve o barulho, corre para mais perto. Mas quem tem orgulho, quando escuta o barulho, se incomoda, critica e se afasta. Quando Deus se move, quem tem fome se aproxima. Mas quem tem orgulho se escandaliza. Tinha gente criticando, tinha gente julgando, tinha gente ali, se escandalizando. Deus tem um convite para você hoje. Deus não chamou nenhum de nós para vir para esse culto avaliar. Não. Deus não chamou. Irmão, tem algum avaliador aqui? Tem. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Porque se tem alguém que convence o homem, é o Espírito Santo. Deus não me chamou para vir avaliar o culto. Não. Ele te chamou para você ser avivado no culto. Não para, por que você sai frio? Porque ao invés de se permitir ser tocado, está avaliando. O louvor hoje foi meia boca. O pastor hoje não gritou muito. Os irmãos não desafinaram tanto, O pessoal da mídia até que trabalhou legal. Não, irmão. Não é sobre isso. Nunca foi, na verdade. Nunca foi. Ele não te chamou para vir para o culto, para vir para esse lugar, para isso. Ele nos trouxe aqui nessa noite, que é só a primeira, para quebrar um espírito de monitoramento. Tem gente que só fica monitorando, O que está acontecendo? O que está acontecendo? E daí eu tenho uma pergunta: para quem você entrega o relatório? Porque para Deus não é, porque Ele não precisa. O relatório que você faz acerca do movimento da igreja, do mover, do culto, para quem você entrega? Porque não dá para entregar um relatório para quem está fazendo. Não faz sentido. Por isso Ele não está pedindo para você monitorar. Ele está pedindo para você se entregar. E eu vi um homem que começou a medir uma corda. Mediu 500 metros. E quando eu entrei, tem gente que parou na canela. Está com água aqui, na canela, mas ele não parou, mediu mais 500, vem, bora, que ainda tem mais, aí é só o começo. Hoje tem gente que vai sair do raso, então andei mais 500, e as águas eram nos joelhos, aleluia, andei mais 500, e as águas davam na cintura, mas ele não parou, ele disse: tem mais, porque você ainda está no controle, e eu nunca te chamei para estar no controle, aleluia, eu te chamei para imergir, para estar submerso, para mergulhar. Medi mais 500 e as águas já não eram mais possíveis de ser controlada. Há uma diferença de a gente estar dentro das águas e a gente ser conduzido por elas.
Está cheio de gente com a canelinha na água, mas que as águas ainda não estão guiando. Por que você não deixa a água chegar aqui? Porque quando ela chega aqui, teu pé não alcança mais a terra. Você perde a firmeza natural. E você diz agora, irmão, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é deixa a palavra me guiar. Palavra me leva para aquilo que o Senhor tem. Aleluia. Deus está quebrando hoje. Deus está quebrando hoje esse espírito, esse posicionamento. Deus não trouxe ninguém aqui para dar nota para esse culto. Ele te trouxe aqui para você ser incendiado por Ele. Portanto, saia da posição de avaliador, saia. Quer ser avivado? Saia desse lugar de avaliar e venha para o lugar de ser avivado. Eu preciso, irmão, todo dia. Quando eu estou ali, eu estou recebendo de quem está ministrando. Quarta-feira o irmão ministrou aqui, os irmãos estão ministrando, irmão. Você acha que eu sento ali e fico bebendo, irmão? Sem moderação, meu irmão. A gente fica, se fosse eu, seria melhor. Se Deus quisesse você estaria fazendo. Se fosse para você estar, Deus. Então, quem sabe saia do lugar de avaliador e deixa Ele te avivar. Que daqui a pouco você vai estar fluindo, você vai estar movendo e Deus vai estar autenticando. Não busque uma plataforma para se apresentar. Busque o fogo para Ele testificar. Plataforma está cheia, irmão. Você sai daqui hoje, eu te indico uma meia dúzia para você subir na plataforma. Mas busque um deserto para chama arder. Para alguém olhar e dizer, ali era a sarça. Mas eu não entendo, o fogo não se consome. Porque o combustível não é a sarça. O combustível é a presença que se manifesta através da sarça. Fica de pé, por favor.